Vamos ver aqui Bloodborne e seu horror desconhecido do canal Viral Quest. Ver que eu não conheço Bloodborne. Eu sempre achei muito irado, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. Eu não tenho Playstation. Tá bom? Na verdade eu tenho Playstation 3, mas nem sei se tem Bloodborne e eu não jogo mais nele. Virou coleção aqui, basicamente. Então eu sempre achei interessante, eu sempre gostei da estética, mas nunca experienciei ele. Eu joguei a primeira fase até o lobisomem lá no início e morri. Foi isso que eu fiz. Nos tornamos homens pelo sangue. Somos desfeitos pelo sangue. Nossos olhos ainda se abrirão. Tema o sangue antigo. Olá, amante do terror. Um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo sobre os seres mais poderosos de Elden Ring, não contando toda a história do jogo em si, até porque tem esse vídeo desse cara falando sobre toda a lore de Elden Ring, e acho que não. Eu falei mais sobre os deuses exteriores, os Outer Gods, que até me lembra sobre um outro universo há muito esquecido, que é o de Lovecraft. E falando em Lovecraft, muitos me pediram para abordar Bloodborne. Ele é um jogo que infelizmente nunca foi trazido por PC que nem o Elden. O que é uma pena, mas eu tô aqui me perguntando, se ele fosse trazido, será que seria tão pesado quanto o próprio Elden Ring? Bom, mesmo se fosse, acho que não teria tanto problema. Ah, teve a... O povo tá falando no chat aí que tem uns emuladores agora, né? Se você tivesse em posse de uma ferramenta potente, Multiboost. Apesar de eu contar histórias de terror, ainda assim eu curto jogar alguma coisa de vez em quando. Phasmophobia, por exemplo. E acredite quando digo que eu sei a sensação de ter um jogo lagado na sua tela. De estar numa partida online e o ping ir pra fazer mais propaganda 999. Exit Lag. Vamos ver se vai dar pra ver. Nossa. Não. E é justamente por isso que eu lhe apresento o Multiboost. Nossa, Viral, mas o que é o Multiboost? Vamos lá, vamos pro Bloodborne. Bom, agora voltando pro Bloodborne em si, eu queria fazer algo diferente do que eu fiz em Elden Ring. Eu não quero falar da gameplay, também não quero Não, que tu acha pop playtime. Nunca vi, mas tem preconceito. abordar tanto a lore, porque por mais que ela seja de fato interessante, não é todo mundo que quer ver um vídeo sobre isso no meu canal, ou seja, poucos iriam querer assistir. Então eu pensei em algo melhor, porque ao invés de eu abordar a lore, eu não abordasse o horror cósmico que esse universo nos traz. Até porque, por muito tempo, horror cósmico foi o tema principal desse canal. Quem é mais antigo aqui vai lembrar que várias e várias vezes eu abordei Lovecraft, os deuses cósmicos de SCP, até mesmo Trevor Henderson já entrou nessa uma vez, com World Eater. Só que, passando o tempo, eu deixei esse tipo de horror um pouco de lado por diversas questões. Uma delas é que eu já estava saturado depois de tanto falar sobre todos os deuses exteriores de Lovecraft. Mas aí, olhando para Bloodborne, essa ideia veio à tona de novo na cabeça, e eu pensei, por que não? E estamos aqui. Agora, se sente ou se deite confortavelmente onde você tá, porque hoje eu vou te falar sobre o verdadeiro horror cósmico de Bloodborne. Primeiramente, o que é um horror cósmico? Ele tem a ver com as crenças de povos antigos em seres vindos de outros mundos, ou até mesmo deuses vindos lá do cosmos, ou seja, de todo lugar. Não sabia que a origem era essa especificamente. Sempre achei que era uma origem que foi moldada mais de uma forma moderna, né? Fora da Terra. Esses seres, obviamente, seriam muito mais poderosos do que os seres humanos. Porque, tipo, é diferente de alienígena, né? Uma parada que trabalha mais até as camadas da realidade, né? E vigiariam esse e outros planetas pelo vasto universo. Alguns deles vivem entre nós, outros vivem em outros planos. Tomando como exemplo os contos de Lovecraft, Cthulhu seria um deus cósmico que viveria na Terra, dormindo há milhões de anos, e seus cultistas estariam só esperando a sua volta. Já os deuses exteriores, como Azathoth, Nyarlathotep, Yog-Sothoth e Shub-Niggurath, viveriam em lugares não só fora do mundo, mas fora de todo o universo. É como se transcendessem tudo o que existe, e seus cultistas trabalham com base na fé que eles existem, e os invocam de tempos em tempos para que eles façam algo, em troca de alguma coisa, geralmente da sua própria sanidade mental. Em Bloodborne, seres como esse existem, e nós, como caçadores, também temos que lidar com esses seres além da compreensão, assim como em Elden Ring, onde a gente literalmente matou a representação da própria Ordem Áurea, a Fera Prístina.
Nesse universo, somos um dos viajantes que foram para Yharnam, uma antiga cidade gótica vitoriana, que abriga a famosa Igreja da Cura, onde os seus cultistas usavam sangue antigo, pois existia uma crença de que o sangue poderia Eu curar... não conheço muito de Bloodborne, né? Então eu vou esperar algum tópico mais relevante pra poder comentar alguma coisa. Relevante pra mim, né? todas as doenças possíveis, mas por conta disso, muitos dos habitantes da cidade de Arnam começaram a se transformar em feras por conta do sangue que a Igreja da Cura utilizava para tratar as doenças. Claro que não é só isso, também envolvem experimentos, pragas, maldições, mas em geral é por causa da Igreja. Mas do que se trata esse tal sangue antigo? É aí que entra a parte cósmica disso tudo. O sangue antigo, ou o Old Blood, se trata do sangue dos deuses adorados pela Igreja da Cura. Quem já jogou Bloodborne ouviu durante todo o jogo o nome desses tais deuses, mas que, assim como eu, nunca pararam para pesquisar mais a fundo o que eram. Os Eminentes, também conhecido como Great Ones. Como já diria o Rato Borrachudo, tá com o conjunto. É nessa parte que você vem e me pergunta quem são os Eminentes. Eles são basicamente o equivalente aos Altar Gods de Elden Ring, e arrisco dizer que até os de Lovecraft. Se você reparar bem na estrutura corpórea dessas entidades, você vai notar uma semelhança muito forte com as criaturas de Lovecraft, principalmente essa, a Amygdala, que é muito parecida com o Cthulhu. Isso é porque os produtores desse jogo quiseram justamente fazer referência aos contos do Lovecraft, já que essas obras são praticamente as pioneiras no horror cósmico. Mas agora, falando especificamente dos Eminentes, eles são seres cósmicos que existem em vários planos de existência diferentes. Ninguém sabe ao certo o que eles são. Alguns dizem que são extraterrestres vindos de fora do planeta, outra dimensão, até mesmo outro universo. Mas a realidade é que eles são seres que existem em vários planos de existência, beleza? E dizem as teorias que aqueles que enfrentamos não são os Eminentes nos seus corpos reais. Tanto que um deles, a Ebrietas, filha do Cosmos, a gente encontra duas vezes, uma na Masmorra do Cálice e a outra no Altar do Desespero, não respectivamente. Uma referência que eu tenho disso, de um jogo que eu jogava muito, que era o Magic the Gathering, os Eldrazi são isso, né? Tipo, o que a gente vê deles é uma manifestação deles no nosso mundo. Não é necessariamente eles completamente, é tipo uma parte. E aí os bichos são complicados de se lidar por causa disso. Ou seja, os Eminentes não seriam exatamente seres físicos. Então aquilo que enfrentamos ou são seus avatares, ou são corpos físicos criados por eles para se manifestar no plano físico. Corpos que podem ser derrotados, apesar de beirar o impossível, feito ou alcançado pelo caçador. Eles são donos de um poder incomensurável, sendo os deuses desse universo, cultuado tanto pelos homens quanto pelas feras, e o epicentro disso tudo é a Igreja da Cura e Arnam. Existe um lugar onde se estudava tanto... Muita gente fala que Bloodborne é o melhor jogo da From Software antes do Elden Ring lançar, né? Eu não sei porque eu nunca joguei tanto, assim como já comentei antes. Em outros vídeos também, né? Meu contato com Dark Souls é muito limitado. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Seria o melhor pra começar da From Software pra jogar, tipo, já bem refinado, um tema diferente, não tem necessariamente conexão com os outros, é uma experiência mais fechada. Tanto os Eminentes quanto o Sangue Antigo, que inclusive alguns dos habitantes foram responsáveis pela fundação da Igreja da Cura, que é Byrgenwerth. Byrgenwerth é um nome dado a uma instituição O cara fez o Minecraft. Um edifício que começou com todo o estudo sobre a transcendência humana. E ela, de fato, foi muito importante para a compreensão do próprio cosmos, já que os estudiosos revelaram... O horror cósmico tem algo de gnose? Deve ter, mano. Diversos segredos a respeito dos Eminentes e da cura através do sangue. Uma certa vez, um grupo de jovens estudiosos acabaram descobrindo um antigo túmulo dos deuses bem debaixo de Arnam, e foi justamente através, ou então por causa desse túmulo, que eles fundaram a Igreja da Cura. Mas você não tinha dito que não tem interesse, porque é mais um Dark Fantasy? Em geral, não tenho tanto interesse por ser Dark Fantasy mesmo, não. Não é que eu não gosto de Dark Fantasy, eu gosto também. Mas eu acho que tá super saturado. Só que consigo ver a diferença de um Dark Fantasy que tem coisas interessantes de um Dark Fantasy que é só mais um Dark Fantasy porque tá todo mundo fazendo Dark Fantasy. Entende a diferença? Então... Por exemplo,
Bloodborne, eu já joguei um pouco, como eu falei, fui até o lobisomem lá. O jogo era bom. Então isso é legal, né? E a From Software, eles fazem coisas interessantes, independente de eles acertarem ou não sempre, eles fazem coisas interessantes. Então eu respeito, de certa forma, entendeu? Então, entre os jogos da From Software, eu acho que o Bloodborne é um que é mais diferente assim, né? Porque ele é mais vitoriano e tal. Também é um... Apesar de eu gostar mais de medieval, eu acho que eu já tô meio saturado de Dark Fantasy medieval. Então, um vitoriano já é uma quebra, né? Sekiro jogaria? Eu jogaria também Sekiro. Significa que hoje, tudo o que é sagrado em Yharnam pode-se dizer que é por conta de Byrgenwerth. Tudo tem início por lá, já que foram seus estudiosos que basicamente iniciaram tudo. Ela foi construída em um lugar isolado, no lugar que hoje é dito como a Floresta Proibida, perto do Lago Lunar, onde a gente enfrenta a Rom, a Aranha Inexpressiva, que a propósito também é um dos eminentes criados, chamados de King. E aqui foi onde muitos estudaram a fundo o quão longe ia o conhecimento humano. E embora eu diga que foi aqui que os eminentes de fato foram estudados, na verdade parece mais que eles estavam procurando alguma forma de entrar em contato com eles, como invocá-los no nosso mundo. Algo muito parecido com o que os cultistas lá dos contos de Lovecraft faziam, para que os seres acima concedam desejos em troca de alguma coisa. Inclusive, um dos estudiosos de Byrgenwerth era Willem, que curiosamente é o dono do lema "Tema o sangue antigo", uma das falas mais famosas de Bloodborne, sem dúvida nenhuma. Bom, se Byrgenwerth estudava os eminentes, o objetivo da Igreja da Cura era um pouco mais intrusivo. Ela queria saber como utilizar o poder dos próprios eminentes, porque, como eu disse, eles não são seres desse mundo. Eles estão em um plano muito superior ao da humanidade, tão poderosos a ponto de, na nossa perspectiva, serem deuses. E a Igreja da Cura queria se aproveitar desse poder. E que tipo de poder seria esse? Pelo que já foi observado, envolvem questões como teletransporte, manipulação de energia, manipulação de matéria e muitas outras coisas que a humanidade não pode fazer. Até mesmo para conseguir ver os eminentes, mesmo na sua forma física, ainda é preciso ter uma quantidade alta de insight, que você consegue ao decorrer do jogo. Não tendo essa quantidade, você sequer consegue enxergá-los. São invisíveis aos seus olhos, mas eles são invisíveis ou intangíveis também? Eles continuam existindo, você pode ter certeza. Agora que eu já expliquei o que são de fato os eminentes, ou melhor, o que eles deveriam ser, já que ninguém sabe exatamente, eu vou te falar alguns deles. Mas desde que você não perceba o bicho, ele não A existe. Assim, efetivamente. Obrigado. Você pode atravessar ele, mas se você sabe que ele existe, já era. Seria isso? A escola de Mensis, que foi fundada por alguns alunos de Byrgenwerth e outros garimpeiros, também foi responsável pela fundação da Igreja da Cura e também participaram na base da cura através do sangue. E tinham um método diferente de Byrgenwerth de fazer a humanidade evoluir. Parece e muito pesquisaram de maneira método. independente. Assim que a escola de Mensis entrou no pesadelo, eles conseguiram recuperar um eminente imóvel nas profundezas dele, que apareceu como um monte de olhos em uma massa disforme. Esses olhos certamente significavam que, de alguma forma, esse eminente conseguiu os Eyes on the Inside, que literalmente são olhos que se formam no cérebro, assim permitindo que até mesmo um ser humano consiga elevar a sua própria consciência ao mesmo nível que a dos Ela errada? Pode ser assim, pode ser assim. Ops, pode ser assim. Vou manter assim. eminentes. Só que o problema é que esses olhos tinham, obviamente, uma natureza maligna, tanto que acabaram apodrecendo o cérebro. Mas os estudiosos, ainda assim, podiam tomar proveito do eminente, e o penduraram na frente do castelo do pesadelo, assim servindo como um guardião contra todo e qualquer intruso que ousasse passar por ali, infligindo frenesi, machucando tanto o corpo quanto a mente. Ebrietas, filha do cosmos. Provavelmente um dos eminentes mais de boa que tem. Por quê? Primeiramente que, comparado com outros eminentes, ela pode ser descrita como neutra, ou seja, só ataca se for atacada primeiro. A gente tira a prova disso no próprio jogo, já que contra outros eminentes, eles te atacam primeiro. Já com a Ebrietas, ela fica parada olhando para o cadáver de um ser que parece com a Rom, até que você desfira o primeiro golpe. Aí sim,
ela vira e te ataca. Além câmera disso, boa. ela é a principal fonte de sangue antigo do Coro, que é uma delegação de elite da Igreja da Cura, em que só os membros mais graduados da organização fazem parte. Isso significa que ela mesma se permite ser a fonte de experimentos do Coro, tanto para ele ter o sangue antigo, quanto para avançar na pesquisa na criação de eminentes artificiais, resultando em coisas tipo... Esses eminentes, porque falou ali no chat, é um nome legal, cara, me lembra muito... O termo é muito parecido com as emanações, né? De Ein Sof. Cada emanação é um nível mais alto de realidade. Você pode juntar isso aí com neoplatonismo para ter o demiurgo, né, que nasce de uma manifestação incompleta só do lado da Sofia, que não tem o oposto complementar masculino. As Falhas Vivas e o Renascido, que são eminentes fracassados. Ela meio que não apresenta resistência e fica sob uma caverna, resultando em coisas para avançar na pesquisa na criação de eminentes artificiais, resultando em coisas tipo As Falhas Vivas e o Renascido, que são eminentes fracassados. Ela meio que não apresenta resistência e fica sob uma caverna debaixo da grande catedral, chamado de Altar do Desespero. De acordo com a lore, ela seria uma eminente que meio que foi abandonada, deixada pra trás, o que dá um pouco de pena dela, pra falar a verdade. Sei não, hein? Kos. Ela era um objeto de culto pelos moradores da aldeia dos pescadores. O maior problema é que a mera presença dela lá fez com que os corpos dos moradores sofressem um monte de mutações, fazendo com que eles passassem a ter uma aparência de homem-peixe. Alguns estudiosos famosos de Byrgenwerth, Gehrman e Lady Maria, foram responsáveis por invadir a aldeia e massacrar os moradores, abrindo seus crânios para encontrar os olhos que eu disse antes, até eles encontrarem o corpo de Kos, que até aí tinha morrido por razões totalmente desconhecidas. Gehrman, Lady Maria e os outros profanaram o cadáver para retirar o seu sangue, os parasitas que viviam lá e também o cordão umbilical do seu filho, supostamente matando ele no processo. Só que mesmo assim, quando o caçador encontra o cadáver dela na beira do mar, o seu filho recém-nascido emerge do seu ventre. Bonito. Só que não era bem ele, e sim a sua essência no corpo físico, o órfão de Kos. Depois que ele é morto, a sua essência é devolvida para o mar, e toda essa maldição tem um fim. E quase todos os caçadores foram banidos para o pesadelo do caçador, onde são condenados a caçar sem nunca ter um fim, passar toda a sua eternidade no sofrimento eterno numa caçada infinita. Um dos únicos que não foi para lá foi o Gehrman, isso porque ele foi aprisionado por outro ser, o próximo e último eminente dessa lista. Presença da Lua. A presença da Lua foi quem criou o sonho do caçador, moldando a sua própria dimensão de bolso, e Gehrman é meio que o seu filho substituto. Ela mantém ele lá para prestar o auxílio aos caçadores, ou simplesmente para existir como o seu filho substituto. Você, como caçador, pode se encontrar com a presença da Lua em dois finais diferentes. O primeiro é onde você se recusa a deixar o Gehrman te matar. Assim, a presença da Lua vem e te prende assim como fez com Gehrman. Mas, se você consumir todos os terços de cordão umbilical durante o jogo, você acaba ganhando os lendários Eyes on the Inside. Então, quando a presença da Lua vai tentar te prender, ela não consegue, porque agora você tem o mesmo nível de consciência que um eminente. Então, acaba tendo que enfrentá-la mano a mano. Assim que você derrota a presença da Lua, ao invés de ser preso por ela, você mesmo acaba É meio spoiler, né? Mas tudo bem, eu tô atrasado 20 anos pra jogar o jogo, quase, né? 20 anos não, demais. 10 anos atrasado, então não posso reclamar muito, né? Transformando em um eminente recém-nascido, sendo adotado pela boneca. E assim que crescer, a sua próxima missão vai ser guiar a humanidade para o próximo estágio de evolução, agora como um eminente nascido a partir da queda da presença da Lua e a partir dos Eyes on the Inside.
É bem fumado, mano. Bloodborne é simplesmente um jogo incrível que consegue passar esse horror cósmico com maestria, realmente adaptando o terror que a gente vê nas obras de H.P. Lovecraft, o terror que assola a humanidade desde o começo dela, que é o próprio desconhecido. Eu já falei sobre esse medo muitas outras vezes aqui no canal, até porque não dá para ignorar o medo primordial da humanidade, o medo daquilo que não podemos ver, controlar, tocar ou sequer imaginar. Bloodborne traz muito bem esse medo, principalmente quanto aos eminentes, pois eles são seres além da compreensão, que os homens buscam entender para que consigam controlá-los, usar o seu poder para sua própria evolução, e o método que desenvolveram para isso foi conseguir os tais Eyes on the Inside, que seria a passagem para um novo estágio, pois tendo o nível de consciência de um eminente, pensando como eles, poderíamos ser iguais a eles e nos igualarmos tanto em questão de consciência quanto em poder. Esse negócio de nível de consciência tem muito, né, em coisas de ocultismo, né? Por muitos anos isso foi procurado, e agora quem vai guiar a humanidade para esse novo patamar vai ser justamente o caçador, que a gente controla durante todo o jogo, que foi o primeiro a evoluir de um simples humano a um eminente, nascido de uma forma totalmente natural, não criado pela Igreja da Cura. Me diga aqui nos comentários se você já jogou Bloodborne e o que você achou tanto da gameplay quanto da lore do jogo. Só sei que eu simplesmente amei saber mais sobre os eminentes e toda a história. Mas fica a minha dúvida, né? O quanto disso é explicado no jogo, o quanto disso é você tendo que ir na wiki do jogo e ler sobre as paradas, sabe? Pô, nem todo jogo precisa de lore explícito ou de história, né? Tipo, narrativa emergente tá aí pra isso, e também você tem narrativa ambiental que também tá aí pra isso. Pra complementar essas duas coisas. Mas, por exemplo, eu não ia ficar lendo a wiki de Bloodborne ou ver um vídeo de 50 minutos pra me explicar o lore. Tem um... No jogo, esse tipo de coisa é transmitida pra você com um diálogo mais direto, com uma história mais direta. Não diálogo necessariamente, né? Mas uma história mais história mesmo. Ou é... Pegue 50 papéis... E vá lendo enquanto você vai jogando e ninguém vai fazer isso, então a gente vai na wiki, abre a wiki e lê a história na wiki. Tem cutscenes, mas para compreender tem os objetos. Não, tipo, uma coisa é você compreender, outra coisa é você expandir. Assim, existem 1000 estilos diferentes, né? Não tem problema fazer de um jeito ou de outro. Tô falando que assim, tô querendo saber como é que é, né? Se, tipo, pra compreender a história te apresenta e pra expandir os objetos trazem o resto da história, né, os detalhes, as curiosidades, o lore, ou tem que ler os objetos, os papéis e tal. Elden Ring tem bem mais história que os outros. Muito da lore apresentada pelos objetos e cenários é foda, mano. É assim, que legal. Eu acho curioso que as pessoas que jogam Bloodborne, vamos dizer assim, né, e curtem o lore, elas não foram muito atrás, né? Elas foram no negócio que já tá digerido ali pra elas. Porque são as mesmas pessoas que vão ler o mangá e vão falar que não tem porra nenhuma no mangá, entendeu? Seja lá qual mangá for, Berserk e tal. Falar que não tem nada, que é sanguinolência, porrada, aura, farmação de aura, Dark Shonen. Então é um dualismo interessante, né? Porque, tipo, o cara gosta, mas ele só gosta quando apresentam pra ele digerido, mas se é pra ele mesmo fazer, ele tem preguiça, sabe? Mas assim, o simples fato do jogo não obrigar você a parar pra ler os documentos e tal já é um ponto positivo, né? Que a gente tava sempre comentando essa questão de game design. O jogo já é aproveitável, independente de você saber a história dele ou não. Isso aí vira um negócio pra quem é curioso, pra quem é fã, pra quem quer juntar o quebra-cabeça e por aí vai, né? Mas a estética do jogo consegue trazer muito essa curiosidade, né? Então o povo gosta dessas paradas. Toda a estética, acho que Dark Fantasy em geral faz as pessoas imaginarem que sempre tem mais alguma coisa por trás, até quando não tem, né? Até quando a parada é muito trivial, é o Dark Fantasy genérico, o povo acha que tem alguma coisa, porque a estética traz esse peso. É a mesma coisa, o povo vai achar que não tem nada no shonen porque é shonen. O povo vai achar que todo seinen é mega profundo porque é seinen.
E por aí vai, né? Mas pra mim o universo é tão interessante que dá vontade pra procurar mais. Não, parece mesmo. Mas eu tô falando que existe uma diferença entre você procurar mais sobre o universo e você jogar o jogo e ser apresentado a esse universo, entendeu? Porque assim, eu acho que é uma minoria que deve procurar as coisas dentro do jogo. A maioria deve procurar um vídeo no YouTube. Nada contra os vídeos no YouTube. Que bom que eles existem. Mas eu tô falando que é o comportamento do público, né? Eles não. Eles começam a interagir com a obra ou com o jogo, não necessariamente pelo jogo, mas de outras formas. E associa aquilo como se ele tivesse jogado o jogo. Entendeu? De todos os Souls-like da FromSoft que eu joguei, dá pra entender muita coisa sem ler nenhuma linha. Eu gosto da maneira não ortodoxa que a From Software conta a lore dos jogos, mas querer jogar. Me faz querer jogar jogos. Me faz querer jogar um Souls da vida um dia. É assim, que eles têm muita competência em botar coisas da história sendo refletidas no moveset dos inimigos, dos chefões, a composição da cena, nos poucos diálogos que tem, nas cutscenes que eventualmente tem também. Então eles sabem criar o mistério e prometer pra você que tem alguma coisa ali que você pode pesquisar que você vai achar. Isso é um baita mérito, isso é muito foda. Então, interessante. O Bloodborne é um que eu sempre tive mais vontade de jogar. Talvez porque ele vá. Ele, ele seja uma mistura, né? Ele tipo, é uma parada vitoriana ao mesmo tempo que tem uns bichos cósmicos. Que na verdade me lembra. Essa é uma comparação meio merda, porque foi uma edição merda. Me lembra um pouco a edição do Magic que junta Innistrad com os Eldrazi. Infelizmente uma edição merda, mas. Mas é uma coisa parecida, né? De juntar como os seres cósmicos afetam um ambiente vitoriano. Deve ter outras obras assim também que eu não lembro. Mas vídeo muito bom. Bem explicadinho, bem doido. Pena que eu não tenho muito contexto pra adicionar, gente, porque eu não conheço muitos jogos da From Software a fundo que eu não tô jogando nada. Vamos pro próximo.